sobre dor, a gente resolveu falar sobre dores, né, meu querido? É. Esse foi o princípio da ideia, né? Podcast Saúde Taos. Vamos Isso. começar? Vamos lá. Para a gente exemplificar um pouquinho desse nosso podcast, a gente trouxe aqui um pensamento de um autor desconhecido. Começa assim. Um velho mestre pediu a um jovem triste que colocasse uma mão cheia de sal em um copo d'água e bebesse. O jovem tomou a água salgada e o mestre perguntou: qual é o gosto? Ruim, disse o jovem sem pensar duas vezes. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse junto com ele ao lago. Os dois caminharam em silêncio e quando lá chegaram, o mestre mandou que o jovem jogasse o sal no lago e o jovem então o fez como o mestre disse. Logo após, o velho falou: beba um pouco dessa água. O jovem assim o fez, e enquanto a água escorria pelo queixo do jovem, o mestre perguntou: qual é o gosto? Bom, disse o jovem, sem pensar. Você sente o gosto do sal? Perguntou o mestre. Não, disse o jovem. O mestre então se sentou ao lado do jovem, pegou em suas mãos e disse: a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo o que está à sua volta. É dar mais valor ao que você tem em detrimento do que você perdeu. Em outras palavras, é deixar de ser copo para tornar-se um lago. Perfeito. Eu acho que esse texto ele cai muito bem para o que a gente está propondo aqui. Então a gente pode dar como aberto o primeiro episódio de Saúde Taos. Boa, meu querido. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Muito legal, cara. Vai ser uma aventura. Uma aventura com vários episódios, vários capítulos, convidados. E quero te fazer a primeira pergunta, Felipe. Sua apresentação. Quem é você, meu querido? Ih, rapaz. Se a gente for falar de forma objetiva, eu sou o Felipe Lavarce. Sou fisioterapeuta, trabalho com dor já faz 10 anos. E quero trazer muita experiência para cá, muita história. Quero ajudar junto com você a levar um pouquinho desse texto para as pessoas. Nesse tempo de trabalho como fisioterapeuta, cuidando das dores das pessoas, a gente consegue fazer com que esse texto ele vá até mesmo para a parte física, né? Porque a interpretação da dor é extremamente subjetiva e pessoal, né? Você pode ter a causa da dor praticamente idêntica ao do seu José, do seu João, da Dona Maria, mas a interpretação de vocês vão ser totalmente diferentes. Entendo. Então nós, como profissionais, precisamos respeitar a interpretação da dor de cada pessoa. E o que o mestre diz é exatamente isso. A dor é igual para todas. O que vai acontecer com ela é você que vai decidir, né? Então isso traça um caminho extremamente diferente para a gente entender, interpretar e conseguir ajudar as pessoas, porque por algum motivo estão passando por uma dor, passaram por uma dor, ou até mesmo quem nunca passou vai passar por um momento, sentir uma dor física, emocional, ou os dois em conjunto. Enfim. Às vezes até esquece que está sentindo dor, se acostuma tanto com ela. Isso. E aquilo permeia no dia a dia dela, né? O dia a dia da pessoa, ela fica em torno da dor, né? Talvez parece que nada mais faz sentido se ela não fale sobre a dor, se ela não vive a dor, né? E é isso que a gente quer tentar levar nesses 10 episódios. A gente quer tentar de uma forma leve fazer com que as pessoas se identifiquem, busquem um caminho e consigam se resolver, né? Talvez não seja um podcast muito técnico, então ele vai ser um podcast muito mais para população, para as pessoas que sentem dor,
do que para profissionais. Mas eu acho que vai ajudar muitos profissionais também. Porque a gente vê nos cursos que os profissionais possuem uma grande dificuldade de ter um relacionamento terapeuta-paciente com esses pacientes que possuem uma dor mais contínua, uma dor permanente, né? Então talvez nosso diálogo com os convidados, até mesmo nosso bate-papo, que talvez as pessoas vão entender o porquê que nós fizemos esse podcast, porquê que nós iniciamos esse podcast, talvez vai ajudar muitos profissionais a interpretarem os seus pacientes. Puxa vida. Faça a pergunta para mim, vamos lá. Eita, meu amigo. Eu acho que as pessoas vão querer entender o porquê desse podcast, né? E eu queria que você contasse, por você, pelo seu pensamento, como que a gente chegou aqui. Puxa vida. Vamos lá, começar desde o princípio. No princípio Deus criou o céu e a terra, aí vieram os dinossauros, um cometa bateu aqui, explodiu tudo, foi onde começaram a aparecer os pequenos mamíferos, e depois de alguns milhões de anos estamos aqui conversando, né? A evolução de Darwin. A evolução de Darwin. Mas enfim, dentro de todo o recomeço, a vida é cheia de recomeços, de voltas e revoltas, enfim. Eu sou radialista há 30 anos, né? As dores começam lá de pequenininho, desde a infância, onde sempre fui muito ansioso, sou portador de TDAH, né? E aquilo eu nunca entendia. Você não tinha psicólogo, não existia psicóloga para você tratar isso. O tratamento era no sai daqui, moleque! Que moleque pentelho! Que moleque pentelho! Tá, chineladinha, né? Nossa, mãe, esse era o tratamento. Mas eu lembro que por conta disso, de não saber ter o pensamento sempre muito rápido, eu era gago. Então eu não conseguia falar, me expressar direito. O pensamento ele era tão rápido. E o pensamento com a fala, né? O português é uma língua extremamente expressiva, né? Então já começou por aí, a minha dor. Quando eu ia chamar minha vizinha Dona Dirce, e aquilo era um desespero. Porque eu ficava no... Dona Dirce, para falar Dona Dirce era terrível, era muito complicado. Mas enfim, depois de um certo tempo, né, ainda muito gago, eu gostava muito de ouvir rádio, bastante de ouvir rádio. Minha mãe sempre acordava ali 5 da manhã para fazer o café, dona de casa, tudo tal, e deixava o rádio rolando. Então por isso eu acumulei assim bastante memória musical, músicas internacionais, nacionais, MPB, tudo, enfim. E a música, ela me ajudava a acabar com a gagueira. Então eu gostava de cantar, não que eu cantasse bem, né? Mas a música, ela tira a gagueira de você, você consegue interpretar, falar, trocar uma ideia, sabe? De um jeito muito gostoso. E aí, com 17 anos, eu fui num rádio, uma emissora de rádio para conhecer, eu mandava cartas, tudo tal. E a moça, a dona da emissora, falou, olha, você tem uma voz interessante. Que legal. Eles estavam precisando realmente de alguém para tapar um buraco lá, né? Que estavam precisando de um funcionário. Enfim, me colocaram lá para trabalhar. Eu nunca tinha entrado numa emissora e continuava sendo gago. Aí tinha um comercial... Mas você não falou que você era gago antes de entrar, né? Não, mas é que era perceptível, né? Tinham 2 farmácias lá que já fecharam. Era a farmácia São Judas Tadeu e farmácia Nossa Senhora Aparecida, né? Que era de um mesmo dono lá em Garça, já falecido. Eu tinha que ler esse testemunhal. Então saía assim... A farmácia São Judas Tadeu e farmácia Senhora Aparecida... A diferença, né? Aquilo me dava um nervoso, era tenso. E quanto mais tenso, mais eu gaguejava ou mais eu errava, né? Mas enfim, com o tempo eu fui moldando isso, passando, ganhando mais experiência, né? Comecei a ter ajuda de fonoaudióloga, de uma fonoaudióloga, principalmente quando eu vim parar aqui em Bauru. Uma fonoaudióloga me atendeu assim com muito carinho, com muito amor e sem ter condições de pagar. Ela me acolheu e tratou assim, olha, fica tranquilo, não se preocupa com isso, vou treinar você da melhor maneira possível. Enfim, de lá pra cá foi uma constante. Descobri com 26 anos de idade, pulando aí uns 10 anos, que eu tinha hérnia de disco, né? Fui dar um pulinho dentro de casa, pulei de um lado pro outro
E aí descobri que a hérnia existia. E, travei no chão e fiquei lá, todo desminguelado, né? Eu não consigo me mexer aqui. Foi uma coisa triste. Ah, bicho, cheguei no hospital São Camilo, lá em São Paulo, de cadeira de roda. Fiquei uma noite internado, tomando tramal na veia, tudo, aquela coisa, cara. E 5 dias em casa de repouso, né, cara? Ali de repouso no hospital, depois em casa. Enfim, de lá pra cá, muita coisa mudou, mudanças na vida. Em 2008 eu tive um pólipo nas cordas vocais, um cisto, né? Passei por todo o processo de cirurgia, tudo tal. Fiquei um tempo sem poder falar mesmo, né? Aprendi bastante coisa nesse período. Principalmente que eu tinha alguns amigos que zoavam o barraco. Eles me deram uma lousinha para eu escrever. Sabe aqui, Manzano? Uma lousinha para você escrever, viu? E ficavam tirando sarro porque eu sou corintiano ainda por cima, né? Aí tinha lá um santista, tinha um palmeirense, um São Paulino. Eu não podia falar nada. E aprendi que água é uma das coisas mais importantes da vida da gente. Enfim, nessas dores tive partida do meu avô, né? Dessa vida. Outras partidas também, separações, né? Dores e dores e dores que não foram muito bem sendo tratadas de uma certa forma. A gente vai ali encarando, juntando tudo, colocando tudo no mesmo pote. Como se e o resultado vem, a cobrança vem disso aí. Chega. Quando você é novo, você não vai sentir tanto. Mas quando você é mais velho, principalmente quando você passa dos 40, aí aquele acúmulo, cara, o corpo grita, o corpo pede, help, ajuda, faça alguma coisa. Isso. E aí nos intercalamos nesse processo, né? Eu já havia treinado com você, né, lá na IARC, sobre dor. Começou com a hérnia, né? Com a hérnia. Ano passado, você estava travado de novo da coluna por causa da hérnia, daí você foi lá. Aí depois veio a parte 2, né? Que foi a escoliose. Mas também, junto também com outros fatores psicossomáticos, digamos assim, né? Separação, a pandemia, eu tive Covid, né? Mudança de casa, mudança de ambiente, sabe? A distância da família. Tudo isso, cara, foi me literalmente engruvinhando, me tornando... E a dor aumentando. Aumentando. E a dor que eu falo pra você agora é sua dor física. Nesse processo seu, esse processo degradativo, a gente pode chamar assim, porque foi. Realmente degradou sua capacidade emocional, sua capacidade física, foi degradando você nesse período dos últimos 2 anos. Né? Sua dor física foi aumentando. Foi. Então a gente tenta mostrar para os pacientes isso daí, que a dor, ela é uma experiência somatoemocional, que pode estar ou não interligada com alguma lesão tecidual. Então muitos pacientes chegam até pra gente sem diagnóstico nenhum, mas possuem dor. E o que mais elas relatam pra gente, que as pessoas falam pra elas que a dor é da cabeça delas. A gente tenta explicar, fala, olha, sua dor não é da sua cabeça. Sua dor está vindo do seu cérebro. Seu cérebro está fazendo uma pegadinha com o seu corpo. Por causa de tudo isso que você passou, ele cria uma sistematização que você começa a desenvolver dor física. Né? Então o seu caso é semelhante a centenas, milhares no Brasil. Para você ter ideia, Manza, 60 milhões de brasileiros, isso é um dado de 2014, possuem dor permanente ou dor crônica. Cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo possuem dor permanente ou dor crônica. Esse é um dado já de 2020, eu acho. Né? Então é muito abrangente isso. Certo. E não tem como a gente não relacionar isso com fatores psicossomáticos, com uma vida inteira. Né? Então, quando você voltou lá para a clínica, eu percebi que nós poderíamos fazer algo a mais. Né? Foi quando eu falei para você, falei, Manza, eu quero te ajudar, porque você ajuda muitas pessoas de manhã. O seu humor,
a sua irreverência, o seu trabalho, eu tenho certeza que leva uma emoção positiva para muitas pessoas. E se você não estiver bem, você vai deixar de ajudar muitas pessoas. Aí nesse contexto, a gente começou a conversar, foram vindo as ideias, você falando que queria fazer algum projeto diferente, e eu com o meu sonho de falar para as pessoas, de me comunicar, falei, pronto, tá aí. Vamos fazer um podcast. Fácil assim. Professor e aluno ali, né, cara? Tutor, e o mestre e o jovem aprendiz. E, cara, eu vou falar pra você como a minha vida tem mudado pra melhor desde o momento que a gente começou a fazer esse trabalho. Principalmente a questão da autoestima, a questão sinto que minhas forças estão voltando, né? Musculatura, sabe, aquela dor positiva, mas aquela dor Sim. que você sabe, nossa, tá pegando no músculo aqui, Sim. tá fazendo efeito, tá liberando endorfina, serotonina, isso tá me fazendo bem, tô conseguindo acordar mais feliz, tô dormindo melhor, tô entrando no ar assim, uau, arrebentando, vamos pra cima, galera. Você falou coisas assim, praxes de pacientes com dor crônica. O paciente com dor crônica acorda cansado. O paciente com dor crônica não consegue dormir. O paciente com dor crônica tem diminuição de liberação de dopamina e serotonina no cérebro. E o tratamento, e quando você entra num tratamento efetivo para dor crônica, você tem todas essas mudanças. Mas o complicado é o paciente chegar nesse tratamento. A gente brinca que ele passa por uma montanha russa até chegar no tratamento efetivo. Para você ter ideia, apenas 25% de todos os pacientes que possuem dor crônica, você pensa 60 milhões de pessoas, 25%, 10%, 6%, eu não sei fazer matemática. Mas enfim, 25% desse número aí. Só 25% desse número, em algum momento, consegue um tratamento efetivo. Rapaz. E imagina o tempo que ele trilhou para chegar nesse tratamento efetivo. O quanto de dinheiro ele gastou, o quanto de socialização ele perdeu, o quanto de amigos que deixaram de estar com ele. É verdade. O quanto pessoas que deixaram de conviver com ele, porque ele torna-se uma pessoa, é ruim essa palavra, mas uma pessoa desagradável, porque é uma pessoa triste, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que só fala da dor, uma pessoa que não tem um padrão de comunicação agradável para se socializar. E ela sabe disso. E ela sente isso. Aí entra num ciclo vicioso da dor crônica. Porque 85% das pessoas que têm depressão vão desenvolver dor crônica. Então o ciclo vicioso da dor crônica e da depressão é sentimento, pensamentos, comportamento, mudança de hábito, dor. Aumenta a dor. Começa a aumentar o sentimento, a tristeza, começa a mudar as adaptações e assim vira um ciclo vicioso. E a pessoa não sai dali. Né? Então, a pessoa com dor crônica, ela tem uma grande chance de desenvolver depressão. E uma pessoa com depressão tem 84% de chance de desenvolver dor crônica. São números assim absurdos. E aí que a gente vê o porquê que o paciente não se trata de forma perfeita. Não tem um atendimento completo. Porque ele precisa de um atendimento multidisciplinar. Ele precisa de pessoas, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras. Ele precisa de um conjunto de pessoas analisando ele, identificando o perfil e conseguindo levar ele para um caminho certo. Né? É até engraçado esses pacientes, eles se tornam engraçados. Quando a gente começa a entendê-los, eles ficam engraçados, porque eles fogem do tratamento, eles querem ter dor, que nem aquele dia que eu comentei da eu não vou falar o nome aqui, né? Mas uma senhorinha que eu trato do joelho, ela chegou na primeira sessão, avaliei, aí apliquei alguns questionários, que às vezes quando a gente já identifica que o paciente tem um perfil que possa ter uma dor crônica, junto com a história clínica dela, a gente aplica alguns questionários que conseguem nos mostrar isso daí. Aí fiz a primeira sessão, ela melhorou, saiu bem, saiu elogiando, falando que estava com pouca dor. Voltou no outro dia, fiz a segunda sessão, já apliquei alguns exercícios, umas coisinhas diferentes nela.
Saiu andando muito bem. O primeiro dia ela chegou mancando mesmo. Chegou andando, tudo bem. Aí eu falei assim, nossa, dona fulana, eu acho que amanhã a senhora já pode fazer bicicleta ergométrica. Ela, será, Felipe? Eu falei, pode, dona fulana. A senhora tá andando aí, tá bem? E o medo? Lá, será? Eu falei, não, pode. A hora que ela falou e será, eu falei, ixi, fodeu. Amanhã ela vai chegar aqui de cadeira de roda. Uhum. Dito e feito. O horário dela era às 9, né? Aí que eu fiz? Já deixei a secretária avisada lá dela. Falei, ó, vou ficar só olhando ela de longe, né? Uhum. Aí ela avisou que ela chegou. Na minha sala eu consigo ver a recepção. Aí eu fiquei assim no cantinho, assim, ó, só olhando, né? Aí eu vi ela entrando. Ela entrou normal. Aí eu mandei mensagem pro fisioterapeuta. Falei, ó, traz a paciente. Aí ela foi vindo com o fisioterapeuta. E eu só de zóio. Ela andando normal. Aí eu apareci na frente dela. A hora que eu apareci na frente dela, ela mancou. Eu falei, mentira. Que coisa, cara. Que coisa. Eu falei, ô dona fulana, tudo bem? Ah, não sei se eu vou conseguir fazer bicicleta não. Ela não falou oi, não falou tudo bem, não falou se estava com dor, não falou se ia melhor. Ela só falou que ela não conseguia fazer bicicleta. Então é um padrão psicológico que se a gente não souber interpretar, a gente não consegue tratar. Será que ela ficou desde o dia anterior pensando, aquela intenção, aquela tensão, aliás, uma tensão grande, ai, puxa vida, eu vou ter que fazer bicicleta, eu não consigo. Um caso, ó, falando sobre a minha mãe. A minha mãe, ela tinha trauma, ela tinha pavor de andar de escada rolante. Por quê? X. E ela, não, porque eu acho que eu vou enroscar, eu não vou conseguir andar. Ela sempre teve um problema genético no pé direito. Né? Isso é um problema genético mesmo, um pouquinho deformado, tudo tal, que a gente fala que é o pezinho de estimação, né? Uhum. É o pezinho do tempo também, uhum. Que quando tá chegando a frente fria, começa a doer o pezinho, inchou ali, falei, mãe, vai chover. Ela já sabe disso e leva também com todo humor. Tadinho, beijinho minha mãe. E assim, mas ela tinha um pavor, ela andava, subia a escada, mas não andava na escada rolante. Aí um dia eu falei com ela, mãe, vem comigo, vamos perder esse medo, segura aqui no meu braço. Ah, mas a senhora faz o que eu estou fazendo, tá? A hora que eu falar para a senhora, dá um pulinho, que é o último degrau, a senhora dá um pulinho, tá bom? Peguei ela no braço, abracei, tudo certinho, e ela foi subindo comigo ali, assim, temerosa, tudo tal, e foi subindo. Falei, olha mãe, vou contar 3, 2, 1, e a senhora dá um pulinho comigo, tá bom? Vamos, vai. Então vai. 3, 2, 1. E deu o pulinho e saiu andando. Cara. Pronto, acabou. Acabou. É isso aí. Nunca mais subiu de escada. Sabe o que eu fiz com essa paciente? Olha que coisa. E a tua paciente? Coloquei ela na bicicleta e saí da sala. Deixei ela lá. Porque se eu fico, elas ficam reclamando. Sim. Aí eu saio. Elas não têm quem reclamar. Elas fazem a bicicleta uns 5 minutinhos que eu deixo. Aí eu volto lá. Aí eu falo, e aí? Nossa, acredita que não tá doendo? Eu falei, ah, é? Nossa, que incrível! É só uma bicicleta ergométrica. Não tô sentindo nada. E esses pacientes, Manza, você percebe que eles vêm de uma cultura disso, né? Uhum. Tem alguns fatores para isso. A cultura dos pacientes acima de 45, 50 anos é uma cultura de repouso. Então teve dor, tem que fazer repouso. Uhum. Essa cultura está mudando agora, né? O outro ponto é má orientação de profissionais. Seja ele fisioterapeuta, educador físico, médico, qual os profissionais que ela passa, né? Uhum. Porque às vezes chegam pacientes pra gente com uma artrose muito leve, artrose grau 1, artrose grau 2, falando que não pode mais agachar. Eu falo, filho, como que você vai no banheiro? Para não falar outra palavra aqui. Como que você vai no banheiro? Exato. Como que você vai sentar? Sentar é agachar. Uai, não tem como. Como é que o médico fala isso para um paciente? Você nunca mais vai poder... A presença que o médico tem, é muito forte. A força que ele tem... Uma presença muito forte. Talvez não é por maldade, talvez seja por falta de
talvez esses médicos mais antigos, eles têm essa cultura, porque eles aprenderam isso. Né? Foi ensinado isso. Né? Então, realmente, isso era passado há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Que você tem um problema no joelho, você não pode mais agachar, não pode fazer exercício, não pode ter impacto. Né? Então, hoje ainda é passado. E a gente, além de tratar o paciente, a gente tem que quebrar essas crenças. E a gente não pode falar que o médico está errado, ou que o outro profissional, não apenas o médico, o outro fisioterapeuta está errado. A gente tem que conseguir provar para o paciente isso. Certo. Aí é um trabalho... Até para que ele busque também um outro tipo de tratamento, né? É descentralizar o cérebro, né? A gente fala de atenção, né? Quando o paciente chega pra gente com a atenção na dor, né? Se eu agachar vai causar dor. Então ele, na hora que ele vai agachar, ele começa a ter atenção à dor. Então a gente tem que, de alguma maneira, distrair o paciente de uma forma verbal ou cognitiva ou até mesmo funcional, para que ele consiga fazer o movimento sem perceber que ele está fazendo. Certo. Como aquele exercício de pegar a bola no chão. Nossa, rapaz, não excelente. O paciente chega pra gente com hérnia de disco e fala que não pode mais pegar peso no chão. Sabe o que eu faço? Eu fiz umas 3 vezes já. Eu tô passando do lado do objeto que eu quero. Eu falo, Dona Maria, pega pra mim, por favor. Eu vou fazer isso, Felipe? Não, só pega o peso pra mim, por favor. Aí eu saio andando e fico olhando. Aí ela pega. Eu falo, dor a coluna, Dona Maria? Não. Eu falei, põe no chão de novo. Ela põe. Eu falo, pega de novo. Ela pega. Cara, que fantástico isso. Que Aí, sensacional. Aí isso a gente vai descentralizando o cérebro, mudando o cérebro. É onde eu falei para paciente que a dor não vem da cabeça. A dor vem do cérebro. Né? E o cérebro tá alterado. Ele tá pegando uma pegadinha, tá pregando uma pegadinha em você. Então é como se ele aumentasse a sensibilização do seu corpo. Então o seu corpo, ao eu tocar você, ao eu apertar você, ao eu colocar uma temperatura alterada em você, nós temos sensores chamados noceptivos. É palavra em grego. Esquece, não precisa aprender essa palavra não. São sensores aí. O paciente com dor crônica, esses sensores estão hiperativados. Então eles estão... A qualquer coisa, eles simulam dor. Entendo. Porque o cérebro entende que você não pode fazer isso. Ou você levou um trauma, ou as pessoas falaram que você não podia e você centralizou isso. Aí a gente tem que quebrar isso. E o difícil é quebrar. Ou o difícil é encontrar profissionais que consigam quebrar. Aí o paciente faz 60 sessões de fisioterapia, aí o paciente passa por vários médicos, aí o paciente passa por uma demanda de profissionais muito grande e só vai piorando. Muitas vezes ainda com indicações de medicamentos que causam mais dor ainda. Gastrite, estômago, rim, fígado. Vai complicando mais ainda, né? A pessoa vai, às vezes, até deixa de procurar um terapeuta, de procurar um profissional e vai se automedicando, se bombardeando. Automedicando. O paciente ele entra num ciclo que, se você não orienta, a gente fala de educação à dor. Se a gente não educa esse paciente, ele não sai desse ciclo. E a educação assim já é complexa, já é difícil, imagina, para conseguir isso, é extremamente difícil tratar esse paciente. Rapaz, e dentro da família, hein? Dentro da família, quantas dores vão sendo trazidas de gerações a gerações? As dores psicológicas, digamos assim. Como é que o pai e uma mãe, eles têm dor, sim, e o filho, filha ali vem trazendo a mesma dor? Sim. Uai, parece que é por simbiose. Vou te contar uma história então. As pessoas perguntam muito assim, por que você se tornou fisioterapeuta, né? Isso é interessante. Eu queria ser advogado, porque eu sempre gostei de falar, né? Eu falei assim, eu vou destruir no tribunal, né? Aí, com 14 para 15 anos, minha mãe começou a ter muitos problemas. Síndrome do pânico, dor crônica, crise de ansiedade. E por várias vezes a gente tinha que levar ela para o hospital por causa disso. E quando não ia para o hospital, ela ia para o meu quarto. Sempre gostei muito de ficar acordado de madrugada. Sempre fui muito acelerado, né? Pensamento extremamente acelerado, né?
Isso nunca me fez mal, eu sempre trabalhei bem com isso. Então, eu nunca dormi cedo. Eu durmo cedo hoje de velho, né? Tá arrebentado, cheguei em casa. Você tá velho? Ixi Maria. Cheguei em casa dentro com a bota. Aí, minha mãe, ela saía do quarto dela, batia no meu quarto e perguntava se podia ficar lá comigo. Aí, nessa época, dos 14, 15, 16 anos, eu não gostava de cama, eu dormia no chão. Né? E colocava o colchão no chão, assim. Meu quarto tinha um colchão, uma mesinha pro computador, aqueles computador branco com aquelas torres brancas, aquelas coisas que você apertava. Certo. Né? Aqueles computador bem antigo. E eu ficava ali na internet, porque nessa época a gente não tinha internet, né? A gente tinha que esperar a meia-noite pra cobrar um pulso só, né? Aí o barulhinho. Aí eu esperava meia-noite pra cobrar um pulso pra entrar. Aí eu ficava até 3, 4 horas da manhã mesmo. Tinha escola no outro dia, eu ia 7 horas da manhã bem de boa. Dormia a escola inteira depois, mas enfim. Aí minha mãe ficava lá. E eu passava eu passei esse período com ela. Né? Foi um período muito difícil da fase da minha família, profissional, pessoal, né? Onde meus pais tiveram diversos problemas profissionais, problemas financeiros bem sérios. E isso afetou muito a saúde dos dois, do meu pai e da minha mãe. E da minha mãe primeiro. Né? Então passei por essa fase com ela dos 14 até hoje. Né? Minha mãe nunca vai sarar da dor, né? Porque ela quer fazer a física, quer ir lá. Né? Então, esse período meu com ela, talvez tenha gerado algum start para talvez eu fazer o que eu estou fazendo hoje. Né? Eu lembro que você perguntou para mim, falou, Felipe, mas por que você quer fazer esse podcast? Eu falei, cara, eu quero conseguir chegar no máximo de pessoas possível com informação. Porque eu vi minha mãe sofrendo. Hoje eu brinco com ela, que ela nunca vai melhorar, porque ela não me vê, né, de final de semana, né, que eu viajo, né? Então ela tem que fazer fisioterapia 2 vezes na semana pra mim. Então ela vai lá só pra conversar. Mas com dor ainda, né? Mas começou ali, cara. Né? Talvez a minha ânsia, a minha vontade, a minha satisfação de ajudar as pessoas. E depois eu queria ser advogado, mas talvez o sentimento disso daí foi me encaminhando para ser fisioterapeuta. E eu percebi que minha carreira inteira, assim, eu atendo desde 2006, então já vai fazer 16 anos que eu atendo. Talvez a carreira inteira eu tinha uma satisfação de ver as pessoas melhorando. Né? E é como se fosse uma liberação de dopamina, sabe? No cérebro. Mas libera. Libera. Trabalho fraternal. Isso, fraternal. Trabalho isso fraternal libera muita dopamina no cérebro. E eu fiquei viciado nisso, cara. Fiquei viciado em fazer as pessoas melhorarem. E eu acho que o Saúde Taos vai nos dar uma oportunidade das pessoas, da gente ajudar mais as pessoas. Isso cruza com o rádio de uma forma geral. Você falou exatamente isso. A satisfação de você poder levar um pouco de informação, um pouco de alegria. Não sou jornalista, eu sou radialista. Eu estou entre 2 jornais na Rádio 94 FM, aqui em Bauru e região. E, cara, a minha meta tem a ver com a sua meta, né? Em carreiras diferentes. Mas é levar alegria, descontração, entretenimento. Eu tenho muitos ouvintes que são pacientes em hospitais. Muita gente que está ali, só tem o rádio como companheiro, está sozinho, depressivo, sabe? Nossa, gente com todos os tipos de problemas que são muito fechadas e introspectivas. Né? Assim como eu, que apesar de ser comunicador, eu sou uma pessoa muito introspectiva. As minhas dores eu deixo ali guardadinho, né? Tô botando para fora, aprendendo com você lá, batendo bola no chão, levantando peso. E eu tenho certeza, cara, que o Saúde Taos ele vem unir essa questão, né? Da dor, né? Do porquê das dores, e são infinitas, né? Que a gente, nossa, mas vamos conversar aqui bastante, vamos trazer especialistas aqui para a gente conversar a respeito, para dedilhar, né? E juntar essas duas forças com outras forças mais.
Sim. para que as pessoas possam ter um alento, um abraço, sabe, um carinho, um chamego, Isso. né? De forma engraçada, né, cara? A Forma gente não pode deixar isso aqui positiva. pesado. Não, Porque falar de dor é chato. é O terrível. paciente já tá sofrendo na casa dele. Sim. Mas ele fica a gente escutando falar de dor. Pelo não dá. amor, Não não. dá. Né? Então a gente tem que tentar fazer disso daqui algo. Você que trouxe essa palavra pra gente. Irreverente. Irreverência. É. Irreverência. Não é contar piada, mas é trazer histórias, trazer momentos de vivências nossas que o paciente vai se identificar, que as pessoas vão se identificar e falar assim: poxa, eu tô nesse caminho, eu preciso fazer isso, talvez eu consiga melhorar. Né? Então, acho que as histórias que a gente vai trazer com os médicos, com os fisioterapeutas, com os psicólogos que virão, eu acho que vai conseguir contribuir muito para que as pessoas se identifiquem com essas histórias. E de uma forma leve, né? Que nem a história da dona fulana que eu contei. Tem a dona Ciclana também. Tem a dona Ciclana para as pessoas entenderem, né? Conta aí, Dona da Ciclana. A dona Ciclana, ela chegou com dor na cervical, no ombro, na lombar, no pé, no joelho. Enfim, Nossa. eles chegam assim. Um combo. Né? Eles chegam com uma dor, né? Certo. A hora que você começa a conversar, ele começa a espalhar a dor, tem dor em tudo e vai. E é assim mesmo, eles estão assim. Crocante. Crocante, né? Aí quase deu o primeiro nome do podcast. Né? Aí eu comecei a tratá-la. Deu umas 3 semanas e ela tava muito bem. Tava voando o tratamento, voando. Chegou numa segunda-feira, eu olhei assim pra ela. Ela tava com aquela cara brava. Seu tratamento não dá certo. Eu falei, ué. Falei, dona fulana, vamos conversar? Vamos, mas durante o caminho, tá? É o caminho de eu colocar eles na bicicleta ergométrica, que aí isso é a paz deles, eles acalmam. Aí eu fui conversando com ela, por quê? Meu joelho tá doendo demais. Falei, voltou a doer? Ela é. Falei, senta aqui na bicicleta. Daí já cheguei na bicicleta, né? Então não deu tempo dela falar muito. Coloquei ela na bicicleta. Falei, dona fulana. Não, essa é fulana? Não, essa é a Ciclana. É a Ciclana. Dona Ciclana, já vem, vou beber uma água. Aí deixei os 5 minutinhos fiéis lá, 5 minutinhos sagrados. Aí eu voltei. Tava a televisão ligada lá, eu paro do lado, finge que tô assistindo televisão junto com eles. Aí eu falei, ô dona Ciclana, como foi seu final de semana? Ah, meu marido. Eu falei, tá, achei a dor. Aí começou a descarregar. Aí eu deixei e falei, olha, como tá o joelho? Tô conseguindo fazer bicicleta. Tô melhor. Então vamos fazer os exercícios? Vamos, acho que vai dar certo. Então tá bom. Ela ficou 15 minutos reclamando do marido. Rapaz. E eu fiquei escutando. Porque eu não sou psicólogo, né? Eu não consigo interagir. Às vezes eu interajo, falo pra ela quebrar o marido no pau, mas... Não façam isso em casa. É só brincadeira. Mas eu falo brincando, né? Quebra o seu marido no pau, folgado, tem que ajudar a senhora. Né? Que nesses dias uma falou que tava com dor na coluna, né? Falei, vamos fazer a terapia e tal. Mas eu tenho que ver se meu marido vai pagar. Falou, se ele não quiser pagar, você fala pra ele passar a roupa dele, pra ele fazer almoço e janta. Pronto, a senhora fica lá tranquila, não é? Elas chegam com muita dor, né? Então a gente tem que ajudá-las a resolver. Verdade. Então essa dor no joelho, você via que era diretamente relacionada à emoção. Mas como assim, Felipe? Pensa assim, Manza. Uma pessoa estressada aumenta a liberação de hormônio chamado cortisol. E ele é inflamatório. Uma pessoa estressada, nervosa, a médio e longo prazo, ela faz com que o sistema miofacial, que é o tecido que fica embaixo da pele, ele se engruvinha, assim. Sabe que você falou que você sentia que você estava se engruvinhando? Sim, exatamente. Pronto, você estava se engruvinhando. Eu estou batendo aqui toda hora. Você estava se engruvinhando. Então é isso que acontece com o paciente. Né? Então ele vai cedendo e fica assim. E tem essas histórias aí. A maioria é assim. E a gente tem que conseguir interpretar. Rapaz, é um quebra-cabeças que você vai montando ali e que às vezes uma pecinha não tá ali no físico. Não tá, a maioria não tá. Tá ali no... A maioria não tá.
no mental, no psicológico. Cara, que sensacional isso. Poxa vida. E aí que a gente precisa de um profissional para ajudar, né? Uhum. Um psicólogo, um psiquiatra, muitas vezes. Aí a paciente fala assim, mas não sou louca. Eu falo, não, você não tá louca não, você tá com dor. E muitas vezes dor se trata com medicamento para depressão. Quebrando o tabu de que psiquiatra, psicólogo, que a terapia, eu sou louco, né? Gente, não. Isso é um preconceito. Sim. Né? Que ainda muitas pessoas possuem. Nossa, demais. Se eu soubesse que terapia era tão bom também, além dos exercícios, né, que a gente faz também aí dentro com o trabalho que eu tenho feito com você, é uma terapia voltada para o físico. Né? Mas tenho lá minha terapeuta, tenho o meu psiquiatra, né, onde a gente senta, conversa, analisa também toda a questão química do corpo, a questão comportamental, enfim. Cara, todo mundo na vida deveria passar por esse combo, ter um combo desse. É simples, pensa assim, manos, o que o exercício físico faz? O exercício físico, o tratamento para dor crônica com exercício, ele aumenta a liberação de dopamina e serotonina dentro do seu cérebro. Certo. Já é um boom. Boom. É quando você come chocolate, sabe? Pô, uma delícia, né? Bom pra caramba. Fechou. E quando você faz outras coisas também. E libera serotonina. Então, o medicamento para tratar dor crônica, antidepressivo ou ansiolítico, são medicamentos de recaptação de serotonina. Então ele não permite que a serotonina entre dentro da célula. Então você vai ter mais serotonina no cérebro, te bombando de felicidade. Uhum. É o que o exercício faz, é o que o medicamento faz. Mas às vezes, o paciente está tão desequilibrado que só terapia física com o fisioterapeuta, por exemplo, não dá resultado. Ele precisa passar por esse processo. Uma identificação de traumas, de problemas com o psicólogo, e muitas vezes precisa entrar com um trabalho químico, que são os medicamentos, para induzir a recaptação de serotonina e dopamina. Né? Quando você faz esse conjunto, é hora que você trata o paciente por completo. Alguns pacientes não vão precisar, sim, só de fazer a fisioterapia eles vão ter bons resultados. Mas a grande maioria vão precisar, porque como eu falei para você no começo, 85% das pessoas que têm depressão vão ter dor crônica. Então a maioria das pessoas que chegam na clínica procurando para tratar dor crônica, ou a dor que ela já tem depressão. Ela já está com depressão. E muitas vezes não se trata. Puxa vida. É muito alarmante isso. Imagina isso depois de uma pandemia. O que virou? Nossa, a gente preso dentro de casa. E claro, né? Por um bom motivo. O vírus certo. por aí, falta de grana, emprego. Aí você tem um sistema todo te pressionando, fazendo com que as pessoas se desencontrem, tudo. Cara, é punk. Tendo que entrar em um outro espaço-tempo, digamos assim. Entramos num outro espaço-tempo, digamos assim. O calendário ele se tornou algo completamente diferente do que a gente estava acostumado, com aquela correria, aquela zoeira toda, e vai. Opa, acho que a vida chegou e falou, olha, para um pouco, gente. Vamos prestar atenção no que está fazendo da vida. E algumas pessoas sofreram muito com isso. Demais. Algumas, de uma certa forma, quase todos sofreram. Ou sofreram de maneira terrível, porque perderam muitos parentes, amigos, queridos, né? Amores. Ou sofreram financeiramente. Exatamente, financeiramente. O que a gente viu no meio da pandemia, e agora não dá para falar depois da pandemia, porque a pandemia não acabou. Nós estamos Mas nessa fase da pandemia, muitas pessoas mais jovens chegando pra gente com dor crônica. Exato. Né? Então, assim, normalmente o padrão de paciente com dor crônica é acima dos 45 anos, 35 anos. 35, 38, 40, 45. Onde se tem relação também com baixa hormonal de progesterona, testosterona, menopausa, andropausa. Né? Mas, nessa fase de pandemia, um público que cresceu muito na procura de tratamento são os pacientes mais jovens, dos 18 aos 30 anos. Imagina um adolescente, porque para mim um menino de 18 anos é adolescente. Sim. 20 anos. Ou aquele menino com 22 que estava para se formar na faculdade e parou tudo. Ou aquela mulher que estava começando a explodir na carreira e parou tudo. Exato. São as pessoas de 27, 28, 30 anos. Né? Então, essas pessoas,
E eles não possuem uma maturação, para mim, na minha percepção, né? Não sei se eu estou certo, a psicóloga que vai vir no próximo episódio pode falar isso pra gente, mas eles não possuem uma maturação de capacidade mental para conseguir lidar com isso. Você percebe que talvez com a idade você começa a lidar com as coisas um pouco mais fáceis, né? Fica até mais suave. Fica suave as coisas. Claro, quando a sua vida está mais controlada. Isso, perfeito. Que quando não tá também, ai Jesus, ajuda Pau no nós. gato. Então elas, aparentemente, elas possuem uma maior dificuldade de lidar com situações sérias, né? Então isso talvez tenha levado elas para esse ciclo que eu falei de depressão, dor crônica, depressão, dor crônica e assim por diante. E quando eu falo depressão, eu não falo depressão. Você tem uma doença, você é depressivo. Nós temos processos depressivos. Certo. E depressão, né? E a gente vai perguntar para o psicólogo se eu estou certo esse negócio aí. Mas alguns pacientes passam por processos depressivos. Em alguns casos acontece como aconteceu com você. Se desenvolveu dor, fadiga extrema, né? E você tem que revolucionar, mudar. Você tem que sair do lugar, você tem que sair. É aquela coisa que eu falei pra você. Eu tava cavando um buraco, né? Aí quando eu comecei a cavar esse buraco, tipo um poço, quando eu cavei, cheguei na água, a água começou a subir. Falei, eu tenho duas alternativas. Ou eu subo de volta o buraco que eu cavei, ou eu vou morrer aqui dentro afogado nesse poço, né? Achei água, mas vou voltar. Vamos para a segunda opção. Volta, queridão, volta. Chegando ali na parte de equilíbrio, no teto, no térreo de novo. Agora vamos para cima. Como a frase que você mesmo me disse, né? Foguete não tem ré. Foguete não tem ré. Foguete não tem freio. Então é isso. Né? Subir cada vez mais e mostrar para todas as pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, que é possível transformar a sua vida para melhor. Não estou falando que você vai ficar bilionário, tá? Mas que você pode, de repente, ter uma possibilidade muito grande de melhorar a sua concepção de vida, qualidade de vida, assim, excepcional. Sim. Isso, poxa vida, trabalhando bem, comendo bem, dormindo bem, sabe? Em paz com a vida, com tudo. Pensa assim, ó. Você está ganhando muito mais que você ganhava 4 meses atrás? Opa. Tá ou não? Financeiramente? Financeiramente ainda não. Então pronto. Sua vida está muito melhor do que estava 4 meses atrás? Poxa vida, nem fala. Bem melhor. Pronto. Então, o que significa? Que nossa felicidade não é dependente de dinheiro. Boa. Nossa. Nossa felicidade depende de satisfação. Expectativa e realidade. Quais são as suas expectativas para daqui para frente? São compatíveis com a sua capacidade de chegar até lá? Sim, claro. Pronto. Nesse momento você está num padrão de equilíbrio, onde suas expectativas fazem parte do seu trajeto. Né? Então é aí que as pessoas precisam perceber isso. Que a felicidade talvez ela não seja algo onipresente. Né? Você passa por momentos felizes. Pronto. Aí o resto, você tem que saber lidar, amigo. Bicho. São ilhas, né? Sonífera ilha. Você tá numa ilha, a ilha da felicidade, você vai ser obrigado a sair dela. Vai ficar pouco tempo. Pouco tempo. E às vezes vai partir para outra ilha. Aí você fica bastante tempo. Aí fica bastante tempo nessa ilha. Aí de vez em quando você vai pra lá. Aí de vez em quando você vai para outra ilha. Que não tem nenhum dos dois, você tá em Nárnia. É verdade. A vida é composta de vários momentos. Se a gente ficasse também parado numa mesma ilha, a gente não ia aprender absolutamente nada. É chato, cara. Não teríamos nada na vida para aprender. Aliás, a gente nem estaria aqui, provavelmente, né? O ser humano não estaria aqui com tanta tecnologia, com todo esse espaço para poder conversar, com todas essas ideias para poder trocar. É chato demais. Você já percebeu quando você tem um objetivo, a hora que você chega nele, você nem percebe que você chegou? E você nem curte seu caminho? É verdade. Verdade. E daí, de repente você já está pensando que você quer outra coisa, quer outra coisa, quer outra coisa. Eu vi um cara falando, não sei se foi o Portela, ele falou assim, não sei se foi o Portela ou foi o Careca lá, que é filósofo. Ele falou assim, você acorda às 7 horas da manhã pensando no café da manhã. Você está tomando café da manhã pensando que você tem que chegar logo no trabalho e pensando que você vai fazer um trabalho. Você chega no trabalho, você já começa a pensar no seu almoço. Aí você está sentado almoçando, você começa a pensar que você tem que almoçar logo para deitar na cama para descansar 15 minutos.
Você deita na cama para descansar 15 minutos, você começa a mexer no celular. É verdade. Nossa. Aí você volta pro trabalho. Você volta pro trabalho, você já começa a pensar que você quer ir embora às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, você chega na sua casa, você quer jantar. Aí você senta para jantar, você já começa a ficar pensando, você não curte a comida. Uhum. Você começa a pensar que você quer de novo ir pra cama para descansar, ou pro sofá. Uhum. Aí, caralho. Não, é normal. E começa a ir pro sofá ou pra assistir TV. Aí você deita pra assistir TV, você começa a pensar que você tem que dormir pra acordar no outro dia. Exato. Então você não curte nada. Você não fica no momento. As pessoas estão vivendo o passado e vivendo o futuro. Elas não estão vivendo o presente. Elas não vivem o presente. Quer ver uma coisa? Antes da pandemia, quando a gente conseguia tirar férias. Tem muita gente que tenta tirar férias, mas assim, antes da pandemia, porque agora não tem nada. Não dá para viajar mais. O preço do dólar lá em cima, tá difícil mesmo, né? Viagem só é para ver pai, para ver mãe, enquanto existem, né, ainda. Mas assim, cara, correria. Não, porque o voo. Ah, porque vai para onde? Ah, porque tem que sair daqui às 2 da tarde. Ah, por que não? Por que não? Ah, um desespero ao invés de curtir uma simples viagem. Isso. Curta a viagem, respira, planeja. Tem um caminhão na sua frente, agradeça, manda um abraço, Deus abençoe o caminhoneiro que está na tua frente andando devagar. Sinal que ele está indo trabalhar e você está indo viajar por algum bom motivo. Essa pressa, essa ânsia de chegar em algum lugar. Aí você chega num lugar, você não fica curtindo o lugar, você começa a pensar que você pode fazer amanhã. Exato. Sabe? Então é uma coisa que a gente está começando a filosofar demais aqui. Mas enfim, quando você fala de dor e depressão, não tem como não filosofar, não falar de vida. Sim. Não falar das experiências, do que a gente já viveu. E os pacientes, quando eles chegam lá, eles estão assim. Né? Eles não estão curtindo. A pessoa, ela reclama do trabalho, que ela lutou tanto para conseguir. Uhum. Né? Então, ela foi levar o currículo pro local. Aí ela arruma um trabalho. Aí o que ela mais faz é reclamar do trabalho. Isso é terrível. Contamina todo mundo, tudo. Gerador em todas as pessoas que estão ao redor dela trabalhando. Isso é em tudo. Então as pessoas, talvez elas precisam entender que elas precisam viver o que elas estão vivendo. Parar de reclamar. Se ela está ali, é porque algum motivo ela escolheu por estar ali. Se não está bom ali, faça algo para sair dali. Mas reclamar vai gerar alterações no seu cérebro. E você vai piorar da dor. Você vai piorar da sua depressão. Então as pessoas precisam começar a viver o presente, precisam parar de reclamar e começar a viver. Viva hoje, cara. E a própria vida mesmo, né? Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Viva o ruim. Curta esse ruim, tá? Não pode comprar picanha? Não compra. Não compra. Compra uma fraldinha e curta o churrasco. Poxa vida, já tô feliz ali com o filezinho de frango. Graças a Deus. O colchão duro, porque tá foda hoje. Sabe o que você faz? Pega o colchão duro, faz um monte de buraquinho nele e joga um molhinho de abacaxi, cara. Amolece? Amolece. Pô, aí pronto. Amolece, olha que é uma beleza, sério mesmo. Vou no mercado agora, comprar uns 5 kg de colchão duro. Não precisa comprar 5, compra pelo menos meio quilo e faz o teste. Fura bem, e aí você joga o suco de abacaxi, deixa entrar bastante, aí espera uns 20 minutos, meia hora. Aí bota pra cozinhar, que você vai ver como é que vai ficar. Fica bom, rapaz. Fica bom. Danadinho, bom demais. É bom? Então tá bom. É isso aí. É isso, meu querido. Vamos Poxa vida. fechar aí? Vamos fechar o nosso... Que felicidade. Nem diga, pelo amor. De Muito tudo, bom. num bate-papo, né? Uma conversa. Um tempo atrás, a gente... nem sabia que ia virar tudo isso aqui, que ia vir pra cá, né? É isso aí. Agradecer a 94 que está disponibilizando 94 FM, aqui é isso mesmo. os estúdios. Fazemos parte dos originais da 94. O podcast Saúde Taos faz Isso. parte de um projeto da 94 FM, né? Exato. Se não fosse a estrutura da 94 FM, todo esse know-how que ela está nos possibilitando, a gente não conseguiria
fazer o que a gente está fazendo. Agradecer os meninos também que estão no suporte aí. O Lucas e a Carol, né? Isso, muito obrigado. Nossa, dando maior força aí pra gente, São né? demais. E agradecer principalmente a você Isso aí. que tá dando esse apoio, assistindo, escutando aqui. Por gentileza, convida a galera, tá? O @saúde e taus já tem aí, tá no Insta já, né? Já estamos no Insta. Já estamos no YouTube, vamos entrar no TikTok, vamos virar TikTokers, mas eu não faço dancinha, hein? Pelo amor de Deus. Eu não faço dancinha. A gente vai pôr lá os vídeos lá no TikTok. Faz os desafios lá, vamos ver que vai virar. Deus me livre, eu não faço esse negócio aí não. É isso aí, pessoal. Acho que próximo episódio, nossa primeira temporada é Descomplicador. Certo. Vamos ter 10 episódios. Uhum. Vamos ter ortopedistas, vamos ter um fisiatra, um psiquiatra, vamos ter um psicólogo infantil, vamos ter atletas com dor crônica, vamos ter pacientes com dor crônica, vamos ter pessoas trazendo sua história reais pra cá, né? Uhum. Nossa, ficou estranho essa história reais. Às vezes às vezes eu dou umas caguejadas no português que é impressionante. E vamos ter histórias reais aqui. Então, assim, vamos tentar levar para vocês de uma forma leve, de uma forma irreverente, de uma forma simples que você consiga entender, consiga se identificar e consiga passar com a gente essa temporada, que vão ser de 10 episódios. Valeu. Muito obrigado. Princípio. Meu querido, valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Até Beijo a próxima. no coração. Valeu. Até já.